Boa tarde, abençoada e abençoado do Senhor. Que Deus te ilumine, que Deus te fortaleça. Uma palavra de vitória para você eu tenho para sua vida hoje. Palavra de prosperidade, de saúde, de cura. Diga, eu recebo esta palavra. Minha querida, meu querido, vamos continuar lendo a Bíblia, pedacinho, não é? Estamos no livro de Gênesis, capítulo 47, a história de José no Egito, não é? E de Jacó também, né? O pai de José, encontrando com José no Egito, como governador de todo o Egito. Gênesis, capítulo 47, verso 27. Jacó se encontrou com José e se abraçaram e se beijaram, né? Pai e filho. E foi aquela alegria por Jacó saber que o filho que ele achou, que estava morto, estava bem vivo e muito rico, muito próspero, governador do Egito. E a palavra de Deus fala assim, Gênesis 47, versículo 27. Assim habitou Israel, que é Jacó, na terra do Egito, e nela tomaram posse, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Não é? A nação de Israel estava ali no Egito através de José, de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, e eles tomaram posse ali. Tomaram e cresceram e frutificaram e prosperaram. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Então ele chegou no Egito com 130, ainda viveu 17 anos junto com José e com o restante dos filhos dele. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Jacó, chamou a José, seu filho, e disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, meu filho, rogo-te que ponha a tua mão debaixo da minha coxa. Era um costume deles para jurar, sabe? E usa comigo de bondade e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles, em Hebrom. E ele disse: Pai, farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E José jurou. Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Irmãos, isso é muito importante. Eu fico arrepiado com esses homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia. Por que Jacó não queria ser enterrado no Egito? Porque o Egito não era a terra que Deus prometeu para ele. Deus prometeu para Abraão, Isaque e Jacó a terra de Canaã, onde hoje é o estado de Israel. Então, Jacó, ele queria ser enterrado na terra que Deus prometeu para ele. Ele tomou posse daquela terra, irmãos. Você entende a fé? Ele não queria ser enterrado em um lugar pagão, em um lugar que adora ídolos, como o Egito, mas num lugar que adorava somente a Deus. Foi ali que Deus falou com Abraão. Foi ali que Deus falou com Isaque. E Abraão e Isaque estavam enterrados em Hebrom, no primeiro jazigo, né, na cova de Maquipela, que Abraão comprou para enterrar Sara. Então estava lado a lado, lá no jazigo, lá na cova de Maquipela, Abraão e Sara, certo? Isaque e Rebeca. E estava Lia, esposa de Jacó, e Jacó queria ficar junto deles, no mesmo lugar, em Hebrom. E ele fez José prometer para ele. Ele falou: José, está perto da minha morte. Eu não quero que você me enterre aqui no Egito. Essa não é minha terra. Minha terra é a terra que Deus prometeu a nossos pais. Então eu quero que você me leve para lá. Eu quero que você jure que vai me levar. E Jacó e José com certeza jurou. Porque o próprio José também
na morte dele, vai pedir para os irmãos dele levar os ossos dele para a terra prometida. Irmãos, nós vamos ler isso aqui ainda no livro de Gênesis. Jacó pediu para José, que não queria ser enterrado no Egito, mas na terra prometida. Tomar posse, irmãos, é isso. A pessoa, quando ela é de Deus, ela toma posse do que Deus prometeu para ela, toma posse das coisas de Deus. E José prometeu a Jacó. Aí chega a vez de José morrer, daqui a pouco, um pouco mais para frente. Aí ele vai pedir para os irmãos dele, não deixem meus ossos aqui, no Egito. O próprio José, que foi governador do Egito, ele fala, leve meus ossos para ser enterrado na terra prometida. Porque é lá que nós tomamos posse. A fé, irmãos, é algo tremendo. É algo tremendo quando uma pessoa tem muita fé em Deus. Quando ela obedece a Deus, quando ela está dentro dos planos de Deus. Você sabe, irmãos, Deus me revelou uma coisa esses dias. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe pessoas. Qualquer pessoa que quer ser salva, pode ser da onde for, irmão, de qualquer religião, de qualquer país, de qualquer lugar, a pessoa que acredita no Senhor Jesus Cristo e se entrega a Ele, e tem a fé no Senhor Jesus Cristo, ela é salva. Deus não faz acepção, não faz diferença entre pessoas, para a salvação. Agora, para a obra de Deus, para cumprir os planos de Deus, para Deus contar com essa pessoa, pode ter certeza, irmãos, que Ele escolhe pessoas diferentes. Pessoas de muita fé. Por isso que Ele falou, eu escolho Davi para ser o rei, um homem segundo o meu coração. Deus escolheu Jacó, entre Jacó e Esaú, porque Ele sabia que Jacó era um pastor de ovelhas que obedecia a Deus. Deus escolheu Abraão para começar a nação de Israel, porque Abraão nasceu numa casa de idólatras, mas ele se separou para adorar somente o Deus Criador dos céus e da terra. Então Deus, irmãos, Deus sabe as pessoas que têm muita fé em Deus, que obedecem, não são pessoas especiais, irmãos, não são pessoas que têm inteligência, que têm 5 cabeças, de tão inteligente que é 10 braços. Não, Deus não precisa das pessoas que se acham para usar na obra de Deus, para ter um plano na vida dessa pessoa. Deus só quer uma coisa: obediência. Pessoas que obedecem a Deus são as pessoas que Deus usa na obra dele, são as pessoas que Deus tem plano na vida delas. Porque Deus sabe que elas vão obedecer. Não é acreditar em Deus. Eu vejo muitas pessoas dizer, eu acredito em Deus, mas não obedece. A pessoa fala, eu acredito em Deus, mas tem uma vida no mundo. Uma vida totalmente alinhada com o mundo. Quem tem uma vida alinhada com o mundo não obedece a Deus. Porque quem obedece a Deus tem uma vida alinhada com os princípios e valores de Deus. Então Jacó pediu para José levar o corpo dele quando ele morresse para a terra prometida, porque ele tomou posse de lá. Porque ele cumpria, ele sabia da promessa que Deus tinha na vida deles. E aconteceu, depois destas coisas, que alguém disse a José, alguém foi lá e avisou José, ele estava no trabalho dele no Egito, eis que teu pai está enfermo, Jacó. Então José pegou os 2 filhos com ele, Manassés e Efraim, e foi até o leito de morte ali, o leito de Jacó estava para falecer. E alguém disse a Jacó, eis que José teu filho vem a ti. E Jacó se esforçou-se e assentou sobre a cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Irmãos, nós vamos ficar por aqui, eu vou ler a bênção dos filhos de José, Efraim e Manassés na oração da noite, tá? Por agora, nós já lemos esse pedaço
mostrando a fé de Jacó, que ele pediu para José enterrar ele na terra prometida, porque ele tomou posse da terra que Deus deu para ele. E eu quero que você escreva aqui: eu tomo posse das promessas que Deus tem para a minha vida. Diga: eu tomo posse, eu e minha família tomamos posse das promessas que Deus tem para a nossa vida. Escreva aí: meus filhos tomam posse das promessas que Deus tem para a vida deles. É preciso tomar posse. Assim como Jacó tomou posse da promessa de Deus. Irmãos, a terra prometida ainda não tinha sido dada a Jacó. A terra prometida, a família, os israelitas, eles só chegaram na terra prometida depois que Moisés tirou eles do Egito. Eles ainda estavam no Egito. Mas Jacó já tinha tomado posse em espírito, irmãos. Você entende? Ele já estava firme na terra prometida. Abraão tomou posse lá. Isaac tomou posse lá. E Jacó também tomou posse. Então hoje, se você for em Israel, irmãos, que Deus me deu a honra de ir até Israel, conhecer a nossa terra querida Israel, Jerusalém, lá em Hebrom vai estar no túmulo lá, ainda hoje, irmãos, o túmulo de Abraão e Sara, Lia e Jacó, de Rebeca e de Isaac. Até hoje, irmãos, estão lá. Até hoje. Porque eles tomaram posse da terra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Você que está aqui a primeira vez, nós estamos lendo a Bíblia um pouquinho por vez. Tome posse dessa palavra para a tua vida. Se inscreva no canal, é gratuito. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se. Clique. Tem um sininho do lado, toque. Vai aparecer a palavra toda, toque. Tá bom? Já tome posse dessa palavra e acompanhe a leitura da Bíblia todos os dias. A Bíblia narrada com comentário bíblico. Tá bom? E vamos orar. Vamos falar com Deus. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim. Aperte, clique, sele esta palavra. Tá? E vamos orar. Vamos falar com Deus. Ore junto comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu, a tua filha e o teu filho, estamos aqui na tua presença, Deus, orando, meu Senhor, nesta tarde de quinta-feira, Senhor, aprendendo com esses homens e mulheres tremendos de fé na Bíblia, que tomam posse das promessas de Deus para a vida deles. E eu estou aqui com a tua filha e com o teu filho que oram comigo todos os dias e que leem a Bíblia junto comigo, meu Pai. Que estão aqui, enquanto eu estou lendo, eles estão meditando, estão acompanhando a leitura da Bíblia com a oração. E eles tomam posse das tuas promessas na vida deles, meu Pai. Para eles, para os filhos, para os netos, para a casa deles. Abençoa sobremaneiramente, meu Pai. Abençoa sobrenaturalmente, Deus. Abençoa, dá do bom e do melhor. Meu Deus, que a fé da tua filha e do teu filho aqui seja como a fé de Isaac, de Abraão, de Jacó, dos grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia. E que eles possam tomar posse da tua presença, Deus. E que eles possam ser obedientes ao Senhor. No nome santo do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai querido, consagra esse copo com água. O copo com água da tua filha, do teu filho, assim que eles beberem, sejam cheios do teu poder e revestidos do teu Espírito Santo. Pode beber, minha querida, meu querido. Eu volto 10 da noite, para a gente ler mais um pouquinho da palavra de Deus. Tá bom? Antes de deitar, fazer o nosso devocional, o nosso momento de oração. Momento com Deus. Tá bom? Um grande abraço. Beijo grande no seu coração. Deus abençoe tremendamente você. Porque a grandeza de Deus está com você. Seu amigo, seu pastor, Jorge Motiva.